Então, hoje, irmãos, nós vamos falar. O Azaf também colocou ali que o jovem segue normal, né, Azaf? No sábado, é isso? No sábado, então, vai ter jovens aqui? Ok, então, jovens só na sexta-feira. No sábado, então, estaremos jovens aqui. No domingo, nós teremos o culto, normalmente. Hoje nós vamos falar, então, sobre o caminho do justo e o do ímpio. Esse contraste que a palavra de Deus traz, falando sobre como o justo anda e como o ímpio anda. E para vermos na palavra, analisarmos nessa noite, nós vamos trazer o texto de Salmo de número 1. E um dos livros assim que mais me chama a atenção, que mais que eu gosto de ler, mas também agora eu estou gostando de ministrar sobre, é o Salmos, né? Ele é um livro que traz uma sabedoria tremenda, mostra diversas situações na vida, além de provérbios, né? Também temos os Salmos, que é um livro mais longo da Bíblia, o mais extenso, e traz uma série de ensinamentos mostrando através da vida dos salmistas, daqueles que escreveram os Salmos, como nos portar, como deve ser a nossa vida, como a gente deve reagir e como a gente reage, né, em meio às dificuldades, aquilo que nós passamos no nosso dia a dia. E então nós vamos começar, né, eu já estou fazendo um estudo assim, como eu posso dizer, pessoal, né, sobre Salmos, e começando ali no Salmo de número 1, que não são capítulos, né, mas sim a gente chama de Salmo, números, né, dos Salmos, eles são numerados, porque na verdade é uma coleção de poemas, né? Então, Deus já trouxe ao meu coração para estarmos estudando esse texto nessa noite. Vamos lê-lo ali então, Salmo número 1, do versículo 1 até o 6, o Salmo inteiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, esse salmo ele foi escolhido ali pelos, digamos assim, os arranjadores, né, do livro, dentro de 150 salmos que nós temos registrados. Esses salmos eles eram poemas, cânticos que eram entoados pelo povo de Deus desde a época de Moisés até o pós-exílio da Babilônia, né? Então, foi escolhido como o primeiro salmo, né, a ser registrado na Bíblia. E quando todos eles foram agrupados em um livro. E faz parte do inário divinamente inspirado para a adoração pública do Israel antigo a Deus. Aquilo que eles usavam, né? Como a gente já comentou, do Salmo 133, os cânticos de romagem e uma série de outros cânticos. Esses cânticos de romagem eram utilizados, né, pelo povo para quando eles tinham a peregrinação até o templo, quando eles foram adorar ao Senhor, né, no templo, em união. Então, todos esses cânticos eram entoados. E Salmos acabou se tornando também um livro que contém a palavra de Deus, que contém instruções para o viver do povo de Deus. O autor desse salmo ele é desconhecido, né? A maioria traz como anônimo, inclusive aqui na minha Bíblia também está como anônimo, mas geralmente eles atribuem a Davi, né? Mas não fica muito claro se foi Davi. O livro de Salmos também está dividido em 5 livros, né, em 5 partes. E esse texto que nós estamos lendo, ele faz parte do primeiro livro, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41.
E ele faz parte, e esse nome desse livro são os Salmos de Confrontação, né? Eles são chamados assim, pois enquanto nós lemos esse livro número 1, do 1 ao 41, nós somos confrontados constantemente com esse conflito entre o povo de Deus e os seus inimigos maus. Aqui, como nós estamos vendo, nós podemos ler, ele faz um contraste entre o justo e um contraste entre os ímpios. E ele é considerado também o portão de entrada, né? A introdução para os demais salmos. Alguns dizem até que, por exemplo, ele não tem título, esse salmo, e que, na verdade, ele seria o grande título do livro inteiro, né? E também ele registra o quê? É considerado também um salmo de sabedoria, porque ele contém palavras de sabedoria para a nossa vida. E aqui, olhando o texto, né, começando a estudar o texto e ver, versículo por versículo, nós vamos vendo esse contraste entre a vida do ímpio e a vida do justo, e somos confrontados a fazer a escolha certa, porque nós temos dois caminhos, ou o caminho do justo, ou o caminho do ímpio para as nossas vidas. Então vamos ler ali novamente o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então vamos trazer alguns pontos que chamam a atenção nesse versículo. Ele começa então declarando que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então essa primeira palavra, né, bem-aventurado, geralmente ela é traduzida por feliz eternamente, né? A pessoa é feliz eternamente, aquela que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas alguns dizem que o termo original dessa palavra, que nós traduzimos como bem-aventurado, que eu acho que até hoje em dia, sabe, as pessoas, né, perguntam, você sabe o que é bem-aventurado? Talvez tenham pessoas que nem saibam, a não ser quem lê a Bíblia, né, que tem algum contato mais religioso, mas talvez outras pessoas nem saibam o que quer dizer. Eles dizem que o termo no original ele é mais forte no seu sentido. E que se pudesse traduzir, mesmo ao pé da letra, digamos assim, ele seria traduzido como a alegria multiplicada muitas vezes. É uma expressão de grande regozijo. É uma expressão de muita alegria. Quer dizer que tem muita alegria mesmo aquele que, no caso desse salmo falando, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Uma pessoa bem-aventurada é a que tem muita alegria. E essa alegria, ela não quer dizer que nós não tenhamos momentos ali de tristeza, momentos de dificuldade, momentos das enfermidades, momentos em que a nossa fé é provada. Mas é saber que mesmo em esse caminho, mesmo com todas essas dificuldades que nós passamos, nós temos alegria no Senhor. Essa alegria ela está dentro do nosso coração. A gente não vive mais como pessoas afundadas na tristeza, governadas, né, pela nossa tristeza, pelo um sentimento. Muitas vezes a gente pode querer vir sobre a nossa vida de querer a tristeza tomar, né, o lugar do Senhor na nossa vida. Um sentimento, começa como um sentimento, algo que nós vamos sentindo, e isso muitas vezes vai dominando a nossa vida. E nós não podemos ser assim, como justos do Senhor. Não podemos deixar assim. E aqui também o salmista ele traz 3 aspectos muito importantes dentro daqui. Que primeiro, que fala de cita 3 termos para outros 3 termos. Então vamos falar o quê? Nós temos primeiro 3 níveis de pessoas que pecam contra Deus. Nós temos 3 posições quanto ao pecado. E nós temos 3 formas de ter comunhão com o pecado. Ou com os pecadores. Né? Primeiro, níveis de pessoas que pecam contra Deus. Ali ele fala que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu estou lendo uma versão aqui e a minha Bíblia é outra. Estou me confundindo. Conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeiramente, os ímpios. Quem são os ímpios que ele quer dizer aqui? Os ímpios são aquelas pessoas que não têm piedade, que não possuem, e piedade, quando a gente fala, piedade, tadinho, não é isso. Piedade é reverência. São pessoas que não têm reverência a Deus. Pessoas que não são pias, né? Pessoas que não são piedosas ao Senhor. Então, eles agem da maneira que querem, da forma que querem.
E uma ressalva é que não necessariamente eles são maus na aparência, né? Mas eles vivem sem Deus, sem reverência a Deus. Eles não levam Deus em conta na vida deles. Eles tocam a vida como se Deus não existisse, né? Então, a visão de mundo, a visão, os seus valores, tudo que governa a sua vida, suas decisões, suas palavras, seus negócios, a maneira de se portar, é como uma pessoa que não é reverente a Deus, que age, não, Deus, como se Deus nem existisse. O segundo nível são os pecadores, que além de de ter tudo dos ímpios, né, eles pecam de maneira proposital. Ou seja, de maneira proposital, eles escolhem afastar-se de Deus e rebelar-se contra a sua vontade. Ela erra o alvo, né, que pecado muitas vezes é traduzido pela palavra, né, que traz os pecados. Essa palavra quer dizer errar o alvo, né, mas eles erram o alvo por querer, propositalmente, e então, dessa forma, eles transgridem os mandamentos divinos. E por último, nós temos os escarnecedores. Os escarnecedores são o último nível ali da decadência espiritual do pecado agindo, né? Porque, além deles fazerem o que os ímpios e os pecadores fazem, eles ainda zombam de Deus e não respeitam a Ele nem a sua lei. Então, nesse versículo ele coloca, né, uma situação de 3 níveis de pessoas. Depois, nós temos 3 posições quanto a esse pecado, porque ele fala andar com os ímpios, deter-se no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Esse andar seria o caminhar, né? Um movimento, uma associação passageira. Nós estamos andando juntos por um tempo ali. Deter-se. Deter já é, eu estava caminhando, mas agora algo me chamou a atenção e deixou de ser passageiro. Eu começo a ter uma comunhão contínua com essa pessoa, com os atos pecaminosos, com as suas atitudes pecaminosas. E por último, o último estágio ali, todos eles são de progressão, né? É assentar-se. Quando eu me assento, eu fico além de eu parar, não ser mais passageiro, eu fico à vontade com aqueles que zombam a Deus e passam a zombar, né? Bem provável eu passo a zombar a Deus também. E por último, as 3 formas de ter comunhão com esse pecado, né? Primeiro é o conselho. Então, o conselho o que é? Ouvir o que eles falam. A sua sabedoria, entre aspas, né? Aquilo que eles dizem, as visões contrárias à palavra de Deus, né? Que muitos deles têm, a gente começa a ouvir esses conselhos, né? Eu começo a andar, né? Andar segundo esse conselho. Então eu ouço o que ele tem para me falar, acho legalzinho, né? Essa visão aí. E aí eu começo a andar conforme esse conselho. Depois fala de caminhar. O caminhar já é andar conforme, né? Andar naquilo que ele me falou, aquilo que os pecadores fazem, e eu começo a compartilhar o local onde eu estou andando com ele. Então agora nós somos os 2 companheiros de caminhada. E por último a roda, né? Então geralmente quando a gente se coloca na roda, é um ambiente que a gente acredita que seja melhor para se compartilhar, né? Então eu posso compartilhar uma conversa, tem alguma coisa para falar, por exemplo, agora vamos compartilhar a palavra de Deus, eu posso juntar um grupo de pessoas em roda e falar sobre ela. Então, quando eu sento a roda, eu aí já estou compartilhando, ficando à vontade, me unindo no local onde se fala. E é muito interessante também que os escarnecedores são aqueles que falam mal de outras pessoas. Então, em outras palavras, né? Andar no conselho dos ímpios, andar segundo o conselho dos ímpios. Eu me coloco em movimento com as visões contrárias à palavra de Deus, que aqueles que não têm nenhuma reverência com Deus, reverência a Deus, fazem. Depois, eu me detenho no caminho dos pecadores, ou seja, eu começo a
não ser mais passageiro, não ter esses flertes, digamos assim, mas agora começo a andar, caminhar com Ele, e aí eu ando com aqueles que fazem o pecado propositalmente, aqueles que escolhem errar o alvo. E por último, eu me assento. Então aí eu compartilho, fico à vontade com aqueles que zombam de Deus. Então é uma progressão. Aqui vemos ele falando de como acontece. Então, resumidamente, nesse versículo, o salmista traz aquilo que uma pessoa bem-aventurada não deve fazer ou não faz. Por quê? Porque o caminho do justo é um caminho de negação. Ele fala, não anda, nem se detém, nem se assenta. Palavras negativas, dizendo negação, ele não faz nada disso. Depois nós vamos então para o versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, basicamente, aqui ele traz agora o que um justo faz. Primeiro, ele tem o seu prazer, a palavra antes ali começa já trazendo um contraste, né? Bem-aventurado que não faz isso, não anda, não se detém e nem se assenta. Mas antes, um contraste, tem o seu prazer, tem o seu deleite, a sua satisfação na lei do Senhor. E essa lei do Senhor aqui, quando fala, né, hoje, vou traduzir, que não é somente, naquela época poderia ser só a Torá, né, que eram os 5 primeiros livros. Mas aqui quando se fala disso, fala da Escritura toda, da palavra de Deus toda que nós temos, inclusive do próprio livro de Salmos. E então a gente tem um prazer o quê? Ele obedece à palavra do Senhor, né? Ele começa a praticar aquilo que a lei do Senhor diz, mas não por obrigação, e sim por prazer, por deleite. E na segunda parte, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar fala o quê? Não é só uma leitura rápida, né? Eu chego de manhã agora, tenho que cumprir a minha leitura, né? Então, eu leio ali rapidamente e acabou. Né? E às vezes nem prestei atenção naquilo que eu li. Não é isso. Meditar é ler a palavra do Senhor com atenção, mas depois fazer uma reflexão sobre aquilo. Pode ser no próprio momento, né, que eu estou fazendo a leitura, mas eu também posso fazer depois, porque é a palavra que diz que é aquele que medita de dia e de noite, ou seja, durante todo o dia. É óbvio que a gente não consegue ficar com a Bíblia, né, lendo a Bíblia o tempo todo. A gente tem que trabalhar, tem uma série de atividades e coisas para fazer. Mas é trazer à memória, trazer à sua mente a palavra de Deus em todo o tempo. A forma, né, onde estiver, a palavra de Deus está sendo ruminada. Né? Ele traz essa palavra sempre de meditação, traz essa conotação daquilo que os bovinos, né, que o boi faz de comer, se alimentar, aí vai para o estômago. Depois ele volta, né, quando ele se alimenta naquele primeiro momento. Depois, quando ele está num ambiente mais calmo, mais tranquilo, ele começa a ruminar, ou seja, volta aquilo para a boca, ele mastiga para engolir de volta e então digerir finalmente. Então essa meditação traz essa ideia de ruminar, assim como os bovinos fazem. Estou falando bovinos porque é só o que eu sei que faz, não sei se tem algum outro animal que eu faça. Né? Então a gente pega essa palavra e começa a ver a implicação dela para a vida toda. E esse de dia e de noite também traz que nós devemos meditar o tempo todo, e nos traz Josué capítulo 1, versículo 8, onde Josué diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, a lei trazia muitos conselhos, né, para o povo de eles andarem com a palavra do Senhor, de meditarem, de estar em todos os lugares a palavra para que eles lembrassem, constantemente. Um dos nossos erros, muitas vezes, né, nos esquecermos da palavra de Deus. Às vezes nós temos uma série de situações que nós vamos passando durante o nosso dia e muitas vezes a gente vive aquilo ali normalmente e se esquece o que a palavra de Deus diz sobre aquilo.
como a gente deve se portar, como a gente deve agir, reagir àquelas situações que acontecem no nosso dia a dia. Por isso que a meditação é tão importante, para que a gente possa lembrar em todo o tempo do que diz a palavra do Senhor para as nossas vidas e aplicar naquilo que nós estamos vivendo. Continuando, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui então nós temos o resultado, né, da vida de uma pessoa que se abstém do mal e que se apega à palavra de Deus, deixando ser nutrido por ela. A palavra de Deus, ela nutre, ela nos nutre. E aí, o interessante é que fala que é como uma árvore plantada. Essa árvore, ela não é silvestre, ela não é nativa, mas ela é plantada, cultivada, nutrida em um local que possui todas as condições para que ela possa se desenvolver e prosperar. Ou seja, quando a gente medita dia e noite, tem o prazer na lei do Senhor, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Nós seremos plantados pelo Senhor, colocados, cuidados, num lugar onde nós prosperaremos, num lugar onde as nossas folhas serão fortes, elas não cairão, não haverá seca, um momento onde as nossas folhas vão ficar caindo. E também é interessante falar que o fruto, né, ela dá o seu fruto na estação própria. O que se espera da vida, o que se espera de uma árvore, né, por exemplo, uma árvore frutífera, é que a árvore dê fruto. O que se espera da vida do justo é que ele também dê frutos. E, além disso, que esses frutos aconteçam na estação própria. Os frutos, eles não vêm na época que nós queremos, na época que agora eu quero apresentar frutos pela nossa vontade. Mas sim vem pela estação própria, no momento certo e oportuno que o próprio Deus nos proporciona. Amém? Versículo 4. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Aqui nesse versículo, então, ele mostra como é que é a vida de um ímpio em contraste com a vida do justo. O justo é como a árvore plantada junto a ribeiros, né, que as folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto faz prospera. Já o ímpio é como a moinha. O que é a moinha? A moinha, eu juntei tudo. Moinha é a casca de um grão. Ela é leve e, para que eu possa ter o grão, que é a parte valorosa, eu preciso separar o grão da casca. Então, nesse processo, né, de separação, muitas vezes a casca acaba sendo levada pelo vento. Né? Por quê? Porque ela é leve. Ela não tem nada ali que traga segurança. Então, pode ver que faz uma grande diferença entre o justo, que é uma árvore plantada, e o ímpio, onde é uma moinha, uma casca de grão que o vento leva. Né? É uma vida totalmente perdida e levada pelo vento. Além disso, a casca, ela não tem firmeza, ela não tem estabilidade, ela não vai controlar o seu caminho, porque se o vento bate, ela não vai para o caminho para onde o vento levar, não tem raiz, não dá fruto, está seca, né? Muitas vezes seca, morta e sem valor. Ainda que eu fui procurar na internet a casca de grãos e tem gente fazendo barrinha de cereal com casca de grão, né? Mas já é uma tentativa de usar algo que não era, né? Não tinha uma grande utilidade. Versículo 5. Por isso, pelo fato dele ser a moinha que o vento espalha, por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então aqui, esse versículo traz o destino dos ímpios. O destino do justo está ali. Tudo que ele fizer prosperará, né, como está no versículo 3. Aqui no 5, nós chegamos no destino dos ímpios. Os ímpios não subsistirão no juízo. Nós podemos olhar muitas vezes para os ímpios, para aqueles que não têm reverência, e achar como eles são prósperos,
Eles podem ter muito dinheiro, pode ter muitos bens, pode ter uma família ótima, pode ter uma série de coisas que nós, olhando, né, para ele, nós vemos, ele está prosperando, né? Não tá. E muitas vezes nós conhecemos muitos justos que passam dificuldades, que passam por momentos difíceis. Mas ainda que isso aconteça, nós podemos olhar para o futuro dos ímpios e ver que eles não subsistirão no juízo. O que é subsistir? Subsistir quer dizer ficar de pé, se sustentar. Os ímpios, durante o juízo, né, lá no final de tudo, eles não conseguirem se sustentarão. Eles não ficarão de pé perante o grande juiz. Porque eles não têm como se justificar. Eles não têm como não sofrer o juízo. E é interessante que eu falei ali da prosperidade dos justos, né, que eu até esquecendo aqui. Nós temos também em próprios Salmos, né, de número 73, que o salmista Asaf, ele descreve uma situação que aconteceu com ele, e ele começa, né, lá no versículo 17, o anterior, né, no versículo 17, ele diz que ele teve inveja dos arrogantes. Ele teve inveja dos ímpios, quando ele começou a olhar para os ímpios e ver que eles prosperavam, que eles tinham uma série de coisas que ele, como servo de Deus, não tinha. Mas aí, no versículo 17, ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus, e então eu compreendi o destino dos ímpios. E aí ele vê que o destino dos ímpios é não perdurar, é não subsistir ao juízo. Quando chegar o grande momento, né, de que todos serão, tudo estará diante de Deus, o grande juiz, eles não terão como subsistir-se, se sustentar, ficar de pé. E o último versículo, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aqui então nós temos a conclusão do Salmo, né? Ele fez o contraste entre a vida dos justos, depois a vida do ímpio, né? E aí ele traz a de grande diferença. O Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. A primeira parte do versículo, ele resume os versículos 1 ao 3. E na segunda parte, ele resume os versículos 4 e 5. Temos dois tipos de homens aqui. Um que leva a vida para Deus e o outro que está sendo conduzido à morte. Porque, na verdade, ele já está na morte, né? Mas a vida está conduzida para a morte final. O Senhor conhecer é muito mais dizer assim, o Senhor sabe o caminho dos ímpios. Não somente isso. Ele conhece por quê? Porque é Ele quem nos guia, é Ele quem aprova o caminho, é Ele que cuida, Ele está atento ao caminho dos justos. E para os ímpios, o único caminho dele é perecer, ou seja, acabar, findar, deixar de existir. Isso é perecer. Então, podemos ver aqui que a vida do justo e a vida do ímpio é muito diferente. O caminho do justo e o caminho do ímpio é bem diferente. Traz consequências, traz coisas para a vida totalmente diferentes entre um e o outro. Agora, trazendo um pouco mais para frente, né, caminhando um pouco mais aqui dentro da palavra de Deus, a gente pode ver Jesus citando, né, os Salmos. E o interessante é que, como Jesus foi, né, instruído na palavra de Deus, ele lia os Salmos também. Então, toda criança, né, de Israel era ensinado os Salmos para elas. E aí Jesus sabia muito bem, né, o primeiro Salmo, o que ele dizia. E aí nós podemos ver que essa primeira parte do livro, por exemplo, ela era bem conhecida. Porque, como eu falei, ela é considerada até um resumo de todo o restante do livro, é considerado o título, né, de todo o livro. E Jesus começou o Sermão da Montanha, né, ou o Sermão do Monte, de uma forma semelhante. Lá em Mateus 5:3, ele começa com a palavra bem-aventurado. Então nós podemos ver que esses ensinamentos aqui, eles foram inculcados, né, na cabeça de Jesus, e quando ele começou, né, a falar, a pregar, a trazer
ele começou a trazer esses mesmos ensinamentos, que é a palavra de Deus, né? Ele também falou lá em Mateus 7, do versículo 17 ao 20, falando sobre a árvore e o seu fruto. Deixa eu abrir aqui. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Até alguns dizem que essa parte aqui de que não dá o bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, fala até dessa questão ali da moinha, né? Que a moinha, a única coisa que acaba servindo para ela é ser jogada ao fogo. Nós vimos também Jesus comentando sobre o joio e o trigo. Em Mateus 13, do 24, versículo 24, até o 46. Ele vai proferindo, então, a parábola do joio. E aí ele fala, né, e isso é uma palavra que me vem muitas vezes quando a gente começa a ver ímpios, ou até ímpios em geral, quando a gente começa a ver a maldade prosperando, né? Ou então quando a gente vê, até dentro do próprio povo, que se diz de, né, povo de Deus, praticarem coisas que não são bem conforme a palavra de Deus. E isso sempre vem ao meu coração, porque perguntam, né? Jesus começa a dizer, vou ler aqui então, né? 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, muitas vezes a gente tem essa tentativa, né, de querer que o joio que está no meio do trigo, ou seja, aquelas pessoas que se dizem ser do povo de Deus, mas não estão ali, a gente gostaria de arrancá-los, né? Passar ali e tirar tudo fora. Só que o próprio Jesus disse que não tem como colher esse joio. Por quê? Porque a gente corre o risco de, ao tentar tirar o joio, acabar sendo arrancado o trigo junto com ele. Então, e coloca aqui só lá no final de tudo, quando tiver a colheita, a ceifa, é que nós saberemos aqueles que são joio e aqueles que são trigo. Porque aqueles que são joio serão ajuntados e serão queimados no fogo, né? Mas o trigo não, eles serão ajuntados no celeiro do Senhor. Então eu sempre penso isso, que muitas vezes a gente não tem, como a nossa própria força, querer separar o joio do trigo, né? Se o próprio Jesus falou isso, que teria poder para separar isso, né? Para essa separação, disse que não, que somente no momento da ceifa é que realmente isso vai ser realizado. Outro detalhe também é que quando nós vemos aqui o salmista escrevendo, isso aqui ele está num contexto, ele está numa época, no momento que ele está fazendo ali. E nessa época que esse salmo foi escrito, pensava-se, acredito eu, que pensava-se muito nos conceitos de justo e ímpio, como aqueles que justo é aquele que é o povo de Deus, e os ímpios são aqueles que são de outras nações, aqueles que não seguem a Deus, ou até mesmo da própria nação, né, do povo de Deus, mas que começou a andar no conselho, começou a se deter no caminho dos pecadores e acabou se juntando aos escarnecedores, né? E trazendo isso, eu acredito que ele tinha muito isso de ser ligado ao ser povo de Deus ou não, de seguir a lei ou não, de se achar correto e andar no caminho certo, no caminho de Deus. Só que aqui em Jesus, a gente pode ver
que isso levou o homem a criar uma autojustificação, a pensar que a sua própria forma de fazer as coisas seria o bastante, né? Tanto que os fariseus, eles olhavam para Jesus e diziam, como diz em Mateus 9, 11. Mateus capítulo 9, versículo 11. E aconteceu, deixa eu ver aqui, 9, 11. Até o 13. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Nós vemos também Jesus em Mateus 5:20, dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então o que aconteceu? O homem, com o tempo, foi se apegando à sua maneira de agir, né, a sua maneira de entender aquilo como a palavra deveria ser feita, né, ou como que a obediência deveria se processar. Então, muitas vezes começou a olhar para o Salmo número 1 aqui e ver, não andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar à roda dos escarnecedores. E começou a trazer isso para um aspecto externo, muito exterior, de não ter nenhuma comunhão com qualquer pessoa que esteja dentro desses critérios. E aí começou-se a criar uma justiça própria, né? Uma justiça que não era suficiente para que nós sejamos citados como justos. Então, a grande revelação daqui para nós hoje é que nós somos os ímpios, dentro dessa palavra. Nós só conseguimos ser justos através de Jesus, daquilo que ele fez na cruz, que ele morreu por nós, nos resgatou e nos justificou. Jesus mostrou que o aspecto principal dessa palavra aqui não era a questão de eu não estar andando fisicamente ou não estar perto de uma pessoa que precise da graça e do evangelho do Senhor, mas sim que eu não deveria andar conforme a visão do mundo daquelas pessoas e eu sim levar a graça, levar o evangelho, levar as boas novas para aquela pessoa. Os fariseus se prenderam na forma, não devo andar, não devo me deter, não devo assentar-se à roda, achando que simplesmente isso iria ser uma forma de justificação, que ele estaria justo, então ele seria como a árvore e tudo aquilo que nós falamos, né, que aconteceria com quem é justo. Mas Jesus trouxe que a justiça dele em nós é que opera isso. Então nós só vamos conseguir não andar conforme o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se ajuntar, né, na roda dos escarnecedores, se nós formos justificados por Cristo Jesus. Ele nos tornando justos. Porque ele não pediu para que nós não andássemos, né? Muitos ali falavam, por isso que muitos acusaram os fariseus, olharam para Jesus e disseram, ele está andando com um publicano, né? Que para eles era considerado algo horrível, né? Ser os pecadores, né? Ele está ceando com eles, como é que pode? Porque Salmo 1, quem sabe, né, muitas vezes passava na cabeça, Salmo 1 diz que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, não temos que deter com os pecadores, mas Jesus é o justo perfeito, Jesus é, né, a própria justiça. Então Jesus sabia como se portar, obedecendo esse mandamento do Senhor aqui, né, fazendo isso que o Salmo número 1 diz, mas sem contaminação. Jesus, ele nunca pecou. Então Jesus esteve com essas pessoas, mas em nenhum momento ele andava conforme o conselho dos ímpios, em nenhum momento ele se detinha no caminho dos pecadores, e muito menos se assentava na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Mas antes, ele viveu
ele trouxe as boas novas para eles, para essas pessoas, para todos esses, para que eles pudessem se tornar esse justo que a palavra de Deus aqui coloca no Salmo número 1. Para vivermos esse salmo, nós precisamos de uma justiça que não nos pertence. Quantas vezes, irmãos, nós caímos ali no pior que tem, na roda dos escarnecedores? Porque os escarnecedores são aqueles que falam mal dos outros. Quantas vezes nós nos ajuntamos para falar mal dos outros? Né? Quantas vezes nós erramos o alvo propositalmente? Nós pecamos não por acidente, mas nós pecamos porque nós decidimos pecar. Porque demos vazão ao nosso coração, àquilo que estava a nossa concupiscência, e acabamos juntando ali, andando no caminho dos pecadores. Quantas vezes nós ouvimos conselhos, palavras, né, que não estavam na palavra de Deus e assumimos para a nossa vida? Fizemos isso. Por quê? Porque nós, na nossa essência, nós somos os ímpios. Né? Nós temos lá a impiedade, né, que veio conosco. Por quê? Nós não temos justiça dentro de nós, mas, através de Jesus, quando aceitamos Jesus, professamos a nossa fé a Ele, aí sim, nós passamos a ser justificados e aí podemos andar. E seguir aqui, diz aqui, não andar no conselho, não se deter no caminho e não se assentar à roda dos escarnecedores. Na verdade, então, nós somos os ímpios, se não nos revestirmos da justiça de Deus. Lá em Romanos 3, do versículo 10 ao 26, diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Isso aqui ele descreve como ficou a humanidade após o pecado entrar. Né? Nenhum justo mais. Então, somente pela nossa própria justiça própria, né, autojustificação, não tem como atingir o que é necessário para esse salmo. Romanos 3, no versículo 26, diz: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, com Jesus, o que diz esse salmo, ele foi ampliado, o funcionamento dele. E esse salmo pode ser aplicado na nossa vida. Nós podemos hoje fazer e ser a árvore plantada junto a ribeiros pelo resultado da graça, da misericórdia de Deus e do evangelho que chegou na nossa vida quando nós cremos em seu nome. Por isso, nessa noite, você está me ouvindo, mas você ainda não aceitou Jesus, não entregou a sua vida a Ele, você ainda está vivendo como um ímpio. Você ainda está vivendo como aquele que não quer relacionamento com Deus. Mas eu tenho certeza que se você está ouvindo nesse momento, você não quer continuar dessa forma. Mas você quer ser justo diante de Deus. E só através de Jesus, aceitando Jesus e vivendo a sua vida para Ele, conforme a sua palavra, é que você vai conseguir chegar na justiça. Porque a justiça vem do próprio Jesus sobre nós, sobre as nossas vidas. Então agora, né, o que eu faço? Como eu disse, se você ainda não conhece Jesus, não entregou, né, a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, aceite, né, receba o Senhor Jesus na sua vida. Aceite a graça do Senhor sobre você. Então, primeiramente, nós temos que nos apegar à graça de Jesus sobre as nossas vidas. Ele nos justificou e Ele nos permite viver uma vida santa e piedosa em contraste à vida dos ímpios. Você quer não andar conforme o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores e nem se ajuntar na roda dos escarnecedores? Você quer ter o seu prazer, né? Esse versículo também, o segundo, é muito tremendo, que fala: mas antes tem o seu prazer, o seu deleite na lei do Senhor.
que não vai ler a Bíblia, irmãos. Muitas vezes a gente faz isso, né? Lê a Bíblia por obrigação, né? Por pressão ou por obrigação, né? Leio porque eu quero cumprir, às vezes, um objetivo, como a gente está fazendo de ler a Bíblia durante o ano todo. Então eu quero ler a Bíblia toda, cumprir esse propósito, para chegar lá no final do ano e dizer, a minha meta foi batida, né? Mas a gente não tem deleite, a gente não tem prazer. Vai chegando uma parte, a gente já vai lendo assim, né? Vai chegando em partes, como tinha lá, Números, Deuteronômio, né? E vários aqui lá, e a gente começa a ler assim, né? Tô lendo porque, vamos lá, vai ficar melhor, né? E a gente não tem o deleite e o prazer nisso. Apesar de eu saber que esses livros são bem mais, exigem bem mais atenção, ou exigem bem mais da gente para ler, né? Jesus nos chamou, nos justificou, e nós devemos viver de modo digno da nossa vocação. Conforme Efésios capítulo 4, versículo 1. Nós somos chamados a viver, né, de um modo digno da nossa vocação, digno daquilo que nós somos chamados. Então, para a gente, a escolha, né, escolher entre o caminho dos justos e o caminho do ímpio, para nós não tem como nós escolhermos o caminho dos ímpios, se manter na escolha do caminho dos ímpios. Mas sim, nós temos que andar de modo como os justos andam, né, digno da nossa vocação. E por último, então, nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Isso não tem como sair da nossa vida. Se isso não está sendo o nosso prazer, nós não estamos fazendo isso diariamente, não estamos conseguindo, né, muitas atividades, muitas coisas que nós vamos agregando na nossa vida, mas se nós começarmos a agregar uma série de atividades e deixarmos a palavra de Deus de lado, com o tempo, irmãos, nós vamos estar num caminho pior do que quando nós começamos, né? Nós vamos realmente estar no estágio final ali dos escarnecedores, zombando. Hoje nós temos visto muitas pessoas que, dentro da própria igreja, que tempos atrás eram uma bênção, que viviam com uma forma justa, e hoje nós temos visto se afastarem e estar lá no lado dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores, compartilhando daqui. Então temos que cuidar da nossa vida, para não sermos no final uma moinha que o vento vai levar. Qualquer teoria que apareça, qualquer coisa, filosofia, qualquer ideologia que surja, nós estamos agregando na nossa vida. Porque muitas vezes nós podemos estar sentados nos escarnecedores, falando mal das coisas, e estar se achando crente ainda, estar se achando justo. Amém, irmãos? Vamos orar então nesse momento, para que essa palavra fique viva, né? Leia de novo, né? Leia esse Salmo número 1. No meu plano que eu estou seguindo, logo nós vamos estar começando a ler os Salmos, né? Não sei como é que estão os outros ali, mas daqui a pouco você vai estar passando, e não leia só por ler, comece a se apropriar, a estudar, a ruminar ali, como a gente falou, né? Meditar no que a palavra do Senhor fala. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento, clamar, Senhor, pela Tua presença, clamar por mais, Senhor, dessa Tua presença, mais o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, nessa noite, se tem alguém, Senhor, que não conhece a Ti, que não recebeu a Ti, Senhor, como Salvador, como Senhor na sua vida, que Tu venha, Senhor, sobre eles, Espírito Santo, convencendo nessa noite, e que eles possam, Senhor, receber essa graça, esse amor, essa misericórdia, essa justificação, Senhor, meu Deus, sobre as suas vidas. Sobre nós, Senhor, que já estamos, que já conhecemos, que já recebemos a Ti, Senhor. Vem guardar a nossa mente, guardar o nosso coração. Espírito Santo, vem trazer esse desejo, essa vontade pela palavra do Senhor em nossas vidas. Vem, Senhor, fechar os nossos olhos pela sedução, Senhor, do que esse mundo traz, de olhar, Senhor, muitas vezes a prosperidade aparente, Senhor, dos ímpios, ver a sua forma externa, Senhor, de prosperidade, mas esquecermos, Senhor, que o destino deles, Pai, é que eles não subsistirão no juízo, é que eles não têm nessa terra já, Senhor, poder desfrutar da Tua presença, poder desfrutar de Ti, Senhor. E ainda no final, de mesmo vivendo essa vida, Senhor, sem desfrutar a Ti, ainda tem o juízo, Senhor, onde eles não conseguirão ficar de pé. Que nós não sejamos estes, Senhor. Nós não queremos seguir a multidão, mas nós queremos, Senhor, andar conforme a Tua lei,
conforme a tua vontade, Senhor. Não nos deixe, Senhor, chegar nesse aspecto, Senhor, de se tornar-nos escarnecedores, Senhor. De falar mal, Pai. De zombar, Senhor, de Ti. Zombar das outras pessoas, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a meditar na Tua palavra, Senhor, a ponto de que ela seja o nosso deleite. Assim como uma série de passagens, Senhor, até próprios salmos que falam, né, que a palavra seja, né, o deleite, seja o prazer, Senhor, no nosso coração, na nossa vida. Vem, Senhor, nessa noite, transformar a nossa mente, o nosso coração. Vem, Senhor, nessa noite sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando dificuldades, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, passando lutas na mente, com batalha, Senhor, na mente, com a sua alma entristecida. Vem revigorar, Senhor, as forças. Vem trazer, Senhor, o prazer, que eles possam, Senhor, buscar na Tua palavra aquilo, Senhor, meu Deus, que precisam e possam achar em Ti. Vem Jesus sobre nós. Ensina-nos, Senhor, usa-nos para falar da Tua palavra, falar do Teu evangelho, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, sem contaminação, sem que nós, Senhor, entramos em Seus caminhos, mas que eles possam vir, Senhor, e viver como justos também. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso então? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Um recado. Amém. Então, irmãos, é isso. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo restante de semana. Né? No final de semana nós estaremos então lá no São Vicente, na sexta e no sábado, né? Aqueles que podem. Estaremos o culto também no domingo, que você possa estar conosco. Né? Não venha deixar de ter esse momento de comunhão com os irmãos, com os justos do Senhor, né? Com aqueles que estarão congregados, reunidos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua noite e a sua semana, em nome de Jesus. Amém.